Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou professor do INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação. Meus amados, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Certamente vai ser de muita valia, de crescimento, amadurecimento espiritual, comunicando muito ao seu conhecimento para a glória de Deus. Meus amados, nós queremos abordar nessa oportunidade um assunto extremamente relevante para a sua compreensão e para o seu crescimento. Pensem comigo. Imagine o apóstolo Paulo escrevendo sua carta, enviando através dos seus emissários as mais variadas localidades, a Galácia, a cidade de Corinto, a cidade de Tessalônica, de Colossos, enfim. Quando essa carta chegava, havia uma expectativa muito grande ao que o nobre apóstolo queria nos aconselhar. Quando eles começavam a ler essas cartas, em algum momento, e a gente vai precisar, isso é pontual nas cartas de Paulo, ele irá fazer várias menções ao Antigo Testamento Bíblico, pois já havia uma divisão pré-estabelecida. O próprio Cristo, em Lucas 24, capítulo 44, vai assegurar que o Antigo Testamento, nessa época, já estava muito bem difundido e, por que não dizer, dividido entre escritos, lei e profecia. O apóstolo Paulo ele está escrevendo e os seus ouvintes estão ouvindo quando essa carta ela passa a ser lida. E inúmeras vezes Paulo vai fazer algumas citações a uma profecia do Antigo Testamento Bíblico, a um registro da Torá, a um evento dos livros históricos, como Paulo faz isso. Aliás, Tiago também irá fazer, Judas também vai fazer. E fica-se a pergunta, se porventura eu quisesse ir lá e consultar, como eu faria? Certamente teria uma grande dificuldade, pois quando os escritores sagrados eles estão escrevendo o texto, a gente precisa entender que eles escreviam no manuscrito, ou melhor dizendo, em um rolo de pergaminho, como nós já falamos aqui nas aulas anteriores, ou escrevia até mesmo nos papiros, que era planta aquática largamente encontrada no crescente fértil. Então eles utilizavam, e a escritura desses autores, ela era inteiriça, isto é, não tinha espaço, não tinha ponto, não tinha vírgula, era um texto único. Agora pensam, irmãos, não tinha a precisão e nem o sistema de localização que nós temos hoje, que eram os capítulos e os versículos. Pensa na dificuldade que era encontrar uma passagem bíblica citada por Paulo na sua carta. Pensa a dificuldade que era consultar um texto da Torá ou da Taná, que é toda a Bíblia do Antigo Testamento Bíblico, sem esse sistema de localização que atualmente nós temos na nossa Bíblia. Precisava ser muito perito. Os escribas tinham mais essa habilidade. Eles eram precisos, eles abriam os rolos e sabiam justamente o que encontrar em determinada posição. Requeria muita habilidade, requeria reconhecer muito o texto sagrado. Isso chama a nossa atenção quando Jesus ele entra na sinagoga pela primeira vez. Ele vai fazer a leitura de um dos textos do Antigo Testamento Bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías. De uma forma categórica, ele adentra dentro da sinagoga e ele dá do livro. Naquele momento, ele começa a ler. E ele lê justamente na parte em que o profeta vai enfatizar, profetizando a respeito de Cristo, aquele que está com o rolo em suas mãos. E ele começa a dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma maravilha da Bíblia Sagrada. Certamente, Cristo, muito habilidoso nas Escrituras Sagradas, e de uma forma providencial, ele lê esse texto sagrado, mostrando que ele é o cumprimento da profecia que ele estava naquele momento lendo. Isso é um fato extremamente curioso, uma vez que não se tinha essa divisão. Mesmo sem ter essa divisão por capítulos e versículos, esse sistema de localização, Jesus é preciso em ler esse texto bíblico que é, sem sombra de dúvida, um cumprimento fiel de sua manifestação e do seu ministério. Queridos,
é sobre isso que a gente quer falar. Como se deu esse processo, essa divisão de capítulos e versículos? Nós já sabemos que originalmente não era assim. Nós já sabemos que era um texto inteiriço, sem pontos, às vezes até sem a separação das palavras. Palavras todas juntas. E como se deu esse processo? Hoje nós temos a Bíblia com 66 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Mas sempre foi assim? Claro que não. Então eu quero chamar a sua atenção para nesta aula, a aula 7, a gente estudar sobre a Bíblia em capítulos e versículos. Como se deu esse processo histórico para que hoje nós podemos ter a Bíblia como temos em todo esse sistema de localização. O que nós precisamos entender é que antes de termos essa Bíblia como esse sistema moderno de divisão entre capítulos e versículos, e eu gostaria de incluir aqui as epígrafes. O que são as epígrafes? São aqueles temas de textos antes do texto propriamente dito. Aquelas epígrafes, aqueles títulos não estão originalmente na Bíblia Sagrada. Eles foram colocados no decorrer dos séculos, no decorrer da história. Mas originalmente eles não constam nos manuscritos originais. Então a gente precisa entender um pouquinho esse processo histórico. Aliás, antes mesmo de nós termos esse processo moderno como temos, a Bíblia, historicamente, já se percebia por parte dos leitores, daqueles que manuseavam o texto sagrado, uma tentativa de estabelecer uma certa divisão a fim de facilitar a leitura dentro do templo. As leituras chamadas de litúrgicas, elas recebiam também um certo tipo de divisão. Essa divisão chamava de sefarins. O que eram os sefarins? Eram conhecidas como as primeiras divisões. Elas tinham como funcionalidade facilitar a leitura e o estudo da Torá. Então, sefarins, divisões ou seções em que a Bíblia foi separada a fim de facilitar a leitura dentro dos trabalhos litúrgicos. Isso já no Antigo Testamento Bíblico. Só para você ter uma ideia, o Pentateuco ele foi dividido em 167 sefarins. Toda a Taná, que é toda a construção do Antigo Testamento Bíblico, na nossa Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento, com exceção de Ruth, Cantares e Lamentações de Jeremias, somavam 443 sefarins. Quem dividiam? Os escribas. Os escribas, eles dividiam, faziam esta inter-relação dos sefarins. Clemente de Alexandria e Tertuliano certamente tinham conhecimento de algum tipo de divisão das escrituras sagradas já no seu tempo. É perceptível nos escritos de Clemente e de Tertuliano, que foram dois importantíssimos pais da igreja, por volta do século II, do século III depois de Cristo, você vai perceber, pois eles falam de homens que discutem o Apocalipse capítulo por capítulo. Em um dos escritos desses dois grandes pais da igreja, há uma frase ali no decorrer do livro, eles comentando, e eles vão dizer assim: existem homens que discutem o Apocalipse capítulo por capítulo. Opa, dá-nos a entender que neste tempo já, em 300 anos depois de Cristo, já tinha algum tipo de divisão capítulo por capítulo. Possivelmente, não é essa divisão que nós temos hoje, mas já havia um ensaio, já havia uma tentativa, começando lá no início com sefarins, com os escribas, e Tertuliano e Clemente de Alexandria já conseguem diagnosticar uma divisão do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. No Códice Vaticano, e nós vamos explicar um pouquinho mais o que vinha a ser os códices, que eram os manuscritos que foram largamente encontrados no território de Roma e que hoje são guardados, preservados no Vaticano, a gente vai ter a mais antiga forma de divisão dos evangelhos. Hoje você tem as divisões, 28 capítulos de Mateus, parece 16 de Marcos, mas antes não eram assim. Mateus, por exemplo,
no Códice Vaticano tinha 160 divisões, ou seja, 160 capítulos nos 28 capítulos que hoje temos. Pensa a quantidade de divisões. Marcos tinha 62 divisões, ou sefarins. Lucas tinha 152 divisões. João era o que menos tinha, mas apresentava 80 divisões. Já no Códice Alexandrino, a gente vai perceber uma quantidade menor, mas também tinha bem maior do que nós temos hoje. Por exemplo, Mateus tinha 68 divisões, Marcos 48 divisões, Lucas 83 divisões, João era o mais comedido, que se aproximava mais do que nós temos hoje, do nosso sistema moderno, que era 18 divisões. Originalmente, o processo de divisão em capítulos e versículos desenvolve-se num período histórico. Houve dois grandes homens que foram importantes nesse processo de divisão em capítulos e versículos, mas a gente vai citar um plano cronológico dos principais participantes. Todavia, quando se fala em divisão em capítulos e versículos, Stephen Langton é certamente um dos homens mais importantes em todo esse processo. É bom lembrar que antes da divisão de capítulos feita por Stephen Langton, já havia uma divisão em versículos que havia sido elaborada pelos maçoretas. Lembra da nossa aula 5? Os maçoretas já haviam dividido todo o Antigo Testamento Bíblico em versículos, não em capítulos, mas já havia uma divisão em versículos. Certamente não é a divisão que nós temos hoje, mas já havia um tipo de divisão em versículos que havia sido realizado pelos os maçoretas. Todavia, é com Stephen Langton, que foi o arcebispo de Cantuária, que havia sido chanceler na Universidade de Paris, ele que faz a divisão de todo o Antigo Testamento Bíblico em capítulos. Ele pega o texto da Vulgata Latina, que foi a tradução de Jerônimo, e baseado no texto de Jerônimo, ele vai fazer toda a divisão de capítulos do Antigo e do Novo Testamentos, isso por volta do século XIII, no ano de 1226. Stephen Langton, então, ele divide, é o responsável por dividir a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo, em capítulos. Todavia, há um processo histórico, há pelo menos 3 datas extremamente importantes nesse processo de divisão. Uma vez que se tinha o texto base de Stephen Langton divididos em capítulos, percebeu-se ainda uma certa dificuldade em encontrar os textos sagrados, encontrar as passagens bíblicas. Então, numa tentativa de afunilar ainda mais e de encaminhar-se mais no endereçamento das escrituras sagradas, então foi criada uma tentativa de fazer as subdivisões, que nós chamamos atualmente de versículos. Por exemplo, no ano de 1240, o cardeal Hugo de Sancerre dividiu em capítulos em 7 partes designados por letras. Então, ele pegou todos os capítulos já divididos por Stephen Langton em 1226 e divide em 7 partes. Todos os capítulos são divididos em 7 partes e não em números. Curiosamente, ele deu letras para essas divisões. 7 partes de cada capítulo de Stephen Langton. Em 1509, Lefebvre ele vai numerar os versículos dos Salmos. Percebe? Esse numerar é uma tentativa, já é um dos grandes trabalhos para dividir a Bíblia em versículos, uma vez que o trabalho do cardeal Hugo de Sancerre não caiu muito no gosto daqueles que manuseavam o texto sagrado. Então, Lefebvre, percebendo essa necessidade, ele então numera os versículos, o livro de Salmos, todos, ele numera em versículos. Tá? Mas é em 1525 que tem uma participação muito importante de Jacob Calvin. Jacob Calvin, ele vai numerar todo o Antigo Testamento em versículos, isso ele faz na cidade de Veneza. É um ponto importante, um ponto alto desse processo de divisão em versículos, uma vez que se tinham uma divisão em 7 partes e em letras, feito pelo cardeal Hugo de Sancerre, e depois nós tínhamos um ensaio da enumeração de versículos por Lefebvre em 1509, mas é em 1525 que Jacob Calvin ele numera todo o Antigo Testamento em versículos. Todavia,
O que nós precisamos entender é que a numeração em versículos tem o seu ponto alto numa pessoa chamada Robert Estienne, ou Robert Stephanus. Ele era um prestigioso impressor. Ele realizou essa divisão atual do Novo Testamento em versículos e em 1551. Em 1555 ele faz a edição da latina Toda a Bíblia Sagrada em versículos. É sem sombra de dúvida, Robert Stephanus ou Robert Estienne, um dos mais contribuintes para este fenômeno que é a divisão da Bíblia em versículos. Então, em 1551, ele faz a divisão que nós temos hoje do Novo Testamento Bíblico, e é em 1555 que ele faz a divisão de toda a Bíblia. A divisão que nós temos hoje é muito baseado no trabalho de Robert Stephanus ou Robert Estienne. Vamos deixar Robert Estienne. A nossa divisão hoje, com os números que eu citei introdutoriamente, é muito parecida com a divisão de Robert Estienne no ano de 1555, quando ele lança a primeira Bíblia, baseado também no texto latino de Jerônimo, toda a Bíblia Sagrada divididas em capítulo e em versículo. Todavia, a primeira Bíblia impressa, que ganhou conceito, admiração por todos os amantes da Bíblia Sagrada, ela foi impressa em 1560 na Suíça. A primeira Bíblia impressa, que incluiu totalmente a divisão de capítulos e versículos, foi chamada de a Bíblia de Genebra. Mais aperfeiçoada, corrigindo alguns pontos ainda daquela tradução de 1555, mas essa de 1560, a Bíblia de Genebra, é sem sombra de dúvida o marco da divisão em capítulos e em versículos, um formidável trabalho de Robert Estienne no tocante à divisão de versículos. Todavia, nós precisamos entender que entre 1592 a 1605, o Papa Clemente VIII, na reedição da Vulgata Latina de Jerônimo, ele corrige. Por que corrige? Existiam algumas frases na divisão de Robert Estienne, algumas frases meio soltas, algum início de capítulos meio que desconexos, e estava meio solta algumas frases dentro do texto. Então, o Papa Clemente VIII ele vai fazer um laborioso trabalho em cima do trabalho de Robert Estienne e vai então reeditar a chamada Bíblia Latina de Jerônimo, corrigindo essas frases soltas que ficaram na divisão de capítulos e versículos que foi lançado em 1560 em Genebra. Então, hoje, a Bíblia que temos hoje é basicamente essa Bíblia corrigida no tocante a capítulos e versículos, que foi desenvolvida pelo Papa Clemente VIII na reedição da Vulgata Latina. Portanto, esse é um breve histórico da Bíblia divididas em capítulo e em versículo. A Bíblia dividida em capítulo e versículo tem sido uma bênção de Deus, principalmente para os leitores e estudantes da Bíblia Sagrada, pois esse endereçamento facilita a localização dos textos sagrados, facilita tanto a leitura quanto o seu prestigioso estudo. O que nós precisamos tomar o cuidado, e que vem sido praticado largamente pelos, entre aspas, exegetas de plantão, é tomar um texto isolado, fora do seu contexto. Essa lição nos permite entender que a Bíblia ela é um texto único e que tomar um versículo fora do seu contexto é cometer um erro grave contra o princípio de hermenêutica e exegese bíblica. Portanto, fica para nós a lição. É uma bênção, é uma dádiva, embora levantou-se muita questão em torno dessa divisão em capítulos e versículos, mas ficou comprovado que foi uma bênção de Deus e que finalmente nós criou-se uma interação maior entre o leitor e o texto sagrado e facilitou, aprimorou ainda mais as técnicas de estudos. Todavia, fica esse lembrete, nós não podemos tomar um texto isolado do seu contexto, porque já diz o famoso adágio do exegeta: tomar um texto fora do seu contexto, certamente você vai gerar um pretexto. Meus amados, Deus abençoe a todos. Essa foi a nossa aula 7. Fiquem todos na paz do Senhor e não esqueça, intérprete
Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.